Então, hoje é uma data muito especial, simbolicamente falando, dentro da conjuntura do Brasil, né, o Brasil contemporâneo, né, o Brasil atual. Eu considero como uma data muito importante, simbolicamente muito importante. Aliás, o mês de março em si já é um mês, né, que dispensa comentários. Mês Internacional da Mulher, luta feminista, luta por igualdade, por equidade, por direitos feministas, não é? Enfim, todas essas questões aí do mês de março. Mas este ano, em 2025, tem algo a mais, né? São aí 40 anos, no último dia 15 de março, né? 40 anos da efetivação, digamos assim, do processo de redemocratização no Brasil, depois de 21 anos de ditadura militar. No dia 15 de março de 1985, tomava posse como presidente em exercício o então vice-presidente José Sarney, que fora vice da chapa do Tancredo Neves, foi a chapa vencedora. Tancredo Neves, infelizmente, havia sido internado na noite anterior à posse, no dia 14 de março. Ele havia sido internado, né, e, infelizmente, viria a falecer aproximadamente 40 dias depois, né, dia 21 de abril de 1985. Então, por isso, o 15 de março desse ano, de 2025, a gente celebra, né, ou deveria celebrar muito, né, esse retorno da democracia, né? 40 anos, né, de redemocratização no Brasil. Mas aí nós temos mais dois fatos, né? Eu não vou comentar todos esses fatos aqui, né, pelo menos nesse vídeo, mas quero me reportar pelo menos a um deles. Nós temos mais dois fatos também da história recente do Brasil. Um foi a prisão no dia 17 de março, né? Como eu falei, coincidentemente, um mês muito emblemático, né, principalmente para as mulheres, a prisão de Débora Rodrigues dos Santos, uma paulista, cabeleireira, né, que foi presa no âmbito da Operação Lesa Pátria, uma das fases da Operação Lesa Pátria, que investiga essa questão do 8 de janeiro de 2023. Então, dia 17 de março, ela foi presa preventivamente. Agora, nesse 17 de março, hoje, fazem 2 anos, né? Fazem 2 anos da prisão dela, né? Esse caso eu quero comentar um pouco neste vídeo. A outra situação, também desse mês de março, né, foi, né, mais uma, né, infelizmente, derrapada, né, do presidente Lula, falando como ele gosta, né, costuma falar de improviso, né, numa apresentação, não sei se era a apresentação oficial, se era a posse, sei lá, parece que foi até na posse, não sei, mas foi recentemente, né, já foi no mês de março, da nova ministra de Relações Institucionais, né, da Presidência da República, a Gleice Hoffmann, né, até então presidente do PT, deputada federal, ex-senadora, né, ex-ministra e tal, e novamente ministra, né, em que Lula a apresenta, né, e justifica, né, a sua nomeação num tom, obviamente, de brincadeira, mas que não deixa de ser bastante ofensivo, né, principalmente dentro do contexto, da interpretação que a gente tem atualmente dessas falas, dessa relação homem-mulher, né, na nossa sociedade, em que ele diz que a relação estava ruim entre o Executivo e o Legislativo, por isso ele colocou como ministro da instituição, das Relações Institucionais, tirou o Alexandre Padilha e colocou a Gleice Hoffmann por ser uma mulher bonita, né? E aí, evidentemente, que ele está sendo malhado até agora, né? Muita repercussão, e pessoas fazendo aí uma alegoria, como se ele estivesse, de certa forma, oferecendo, né, a ministra aos parlamentares, não é? Como se ele tivesse rebaixado, né,
ele não falou que ela é apenas, ou que ele a indicou para o ministério apenas por ela ser bonita, não é? Mas o fato dele ter enfatizado isso e ter ignorado as outras qualidades dela, né? Não sei se ele o fez numa fala posterior e tal, mas nesse trecho ele não falou, causou abre precedente para essa interpretação. E para a oposição, obviamente, melhor ainda. Mas independentemente de oposição, situação, né, eu acredito que foi uma fala mais do que infeliz. Não é só uma fala infeliz ou mais uma derrapada, não. Existe aí um elemento ou elementos a mais que merecem, né, precisam, né, da nossa reflexão, da nossa crítica, mas, como eu falei, eu não posso falar de todos os assuntos ao mesmo tempo, mês de março, o mesmo com a corrida, a gente vai ter outros vídeos e eu realmente vou comentar, assim, essa fala do presidente, mas já adianto que eu fico feliz pela repercussão, porque, embora não seja algo inédito, extraordinário, quem conhece a história, quem acompanha a trajetória do Lula, né, isso não é uma novidade, mas é bom, eu acho bom, acho positivo a repercussão, que mostra que isso incomoda, mostra que as pessoas ainda não naturalizaram, embora muita gente esteja comentando apenas por questão demagógica, questão de oportunismo, que é conveniente e tal, né, faz do mesmo jeito ou pior, não é? Mas pela oportunidade aproveita para praticar. De qualquer forma, eu repito, né, entendo como positiva a não naturalização desse tipo de pronunciamento, não é? Retomando a questão que eu gostaria de dedicar um pouco mais de tempo nessa minha reflexão, nesse meu comentário, é o caso, né, da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, acho que é esse o nome completo dela, né, que foi presa no dia 17 de março de 2023 no âmbito da Operação Lesa Pátria, que investiga os crimes do 8 de janeiro e correlatos, né? Bem, primeiramente, eu preciso deixar aqui nítido que esse não é um comentário técnico, porque não é a minha área, não tenho competência, não tenho conhecimento para isso, não é? Então não adianta eu ficar me enxerindo numa coisa que eu não sei. O meu comentário ele é mais de caráter político e filosófico, ponto, não é? E dentro desse contexto, o que eu quero chamar a atenção aqui é para aquelas pessoas, não é? Gostaria de chamar a atenção, de me dirigir àquelas pessoas que, provavelmente, por ter pouco conhecimento a respeito, né, do assunto, né, por não se envolver muito, não participar no dia a dia, etc. e tal, se mostra completamente indignada, completamente sensibilizada e etc. e tal. O que eu acho também positivo, até certo ponto, né? Bom que a pessoa está interessada no assunto, etc. e tal, se sensibiliza ela e tal. Isso é bom, né? A pessoa quer participar, quer entender, né? Então, eu estou aqui tentando dar minha contribuição exatamente para essas pessoas. Então, vamos lá. Não é? Qual é a indignação de grande parte dessas pessoas? Né? A indignação é porque, de acordo com o Código de Processo Penal atual do Brasil e outros instrumentos jurídicos válidos na atualidade, no nosso ordenamento, não é? Ela poderia, a prisão preventiva dela, né, pelos elementos que ela reúne, e a defesa já apresentou isso, creio que mais de uma vez, né, ré primária, endereço fixo, trabalha, bons antecedentes, filhos menores de 12 anos, etc. e tal. Essa prisão preventiva poderia ter sido convertida em uma prisão domiciliar. Tem vários casos, né, pelo Brasil. Um dos que as pessoas lembram, porque é recente, uma pessoa famosa, etc. e tal, é o caso da esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso no âmbito da Operação Lava Jato, etc. e tal, né? Ela foi presa também, num determinado momento, e a defesa requereu, né, ela foi presa preventivamente, a defesa dela requereu exatamente a prisão domiciliar e alegou, entre outras coisas, o fato,
né, dela ter filhos menores. E a justiça, né, o juízo do caso, na época, prontamente concedeu, e temos casos e mais casos pelo Brasil. Tem casos que o juiz da primeira instância nega, depois, né, o desembargador concede, e etc. e tal. Né? O que acontece, assim, objetivamente falando, é que isso aí vai esbarrar, né, naquilo que no juridiquês, digamos assim, né, no jargão jurídico, normalmente as pessoas usam a expressão de livre convencimento do magistrado. A lei está ali, mas ela faculta, ela não é automática, ela não diz que essa concessão ela é automática. Preencher os requisitos, o juiz tem que conceder. Não é assim. Né? Preencher os requisitos, mas cada caso ele está submetido à avaliação do juízo do caso. Não é? Porque, além desses requisitos, aí tem a questão do juiz se convencer ou ser convencido, ser induzido a compreender que aquela pessoa não representa perigo de fuga, que ela não vai atrapalhar a investigação, que ela não vai ameaçar testemunhas, que ela não vai destruir provas, e etc. Então tem essas outras questões também que são muito subjetivas. Aí você pode dizer assim, mas é um abuso, porque ela não oferece nada disso, não se enquadra em nada disso, etc. e tal. Perfeito, eu também entendo que pode haver, sim, abuso. Eu digo, entendo que pode, porque eu já falei, não é a minha área, eu não tenho competência para isso, e também eu não conheço o caso, por mais que eu tenha lido um pouco, como outros de uma repercussão maior, que já faz mais tempo, que a gente tem mais conhecimento. Para quem é leigo, né, já tem mais conhecimento. Mas vou dar um exemplo aqui, a título de comparação, como isso é interessante, e quando o juiz quer, né, e ele, digamos assim, não preza pela questão ética, né, ele se aproveita dessa situação. Passa a vermos o caso do ex-presidente, atualmente presidente Lula. Quando ele era ex-presidente, estava sendo investigado na Operação Lava Jato, e ele foi conduzido coercitivamente para depor. A imprensa foi avisada com antecedência, etc. Houve toda uma espetacularização, todo mundo lembra disso. E todo mundo compreendeu e entendeu, até a oposição, que intimá-lo a depor, indiciá-lo, como ele foi indiciado, investigado, se tornou réu, foi preso, tudo bem, julgado, condenado e tal. Mas não precisava daquilo, ele não se encaixava no perfil de uma pessoa que precisasse ser conduzida ostensivamente, coercitivamente para um depoimento, não precisava, né, daquilo. Mas o juiz entendeu que havia requisitos, você entende? Ou ele entendeu, ou ele fingiu que entendeu, para uma questão de abuso, de falta de ética. É isso que eu estou me referindo, que é uma questão que não é fechada, não é automática. Tem aqueles elementos, né, que a lei ampara, mas ainda depende dessa a interpretação chamada comumente de livre convencimento do juiz. Então, esse deve ser o caso, porque a prisão da Débora não foi até hoje convertida em domiciliar, prisão preventiva. Ela foi denunciada em julho do ano passado, julho, junho, por aí, julho, agosto. O STF acolheu a denúncia do Ministério Público, agora ela é ré na ação, né, dessa operação lesa pátria. Agora, do ponto de vista, digamos assim, mais filosófico, né, o que angustia muita gente, principalmente do lado religioso, ela é uma mulher religiosa, frequentava uma igreja protestante, pelo que consta nas reportagens, os vídeos que tem por aí a respeito dela, né? Essas pessoas ficam mais indignadas porque elas não conseguem ver, né, a gravidade, elas não conseguem entender por que, né, uma prisão dessa natureza contra uma mãe de família, porque ela simplesmente escreveu uma frase lá numa estátua, num monumento lá de mármore, uma coisa assim do tipo. O que isso tem a ver? O que isso tem de grave? Que prejuízo isso causou? Só passar um pano molhado lá e sai. Não é? Realmente, materialmente falando,
não era nem para ela ter sido presa, era só para dizer assim, olha, pega aqui um pano, vai lá limpar, e ela, pronto, acabou, não tinha porquê, né, isso está na justiça. Um absurdo, do ponto de vista material. Agora vem a questão, como eu falei, no âmbito filosófico, na questão da cosmovisão, da compreensão, o que está por trás, né? O que aquela estátua simboliza, o que pichar aquela estátua, entende? E aí eu vou trazer aqui uma situação, um fato, que eu acredito que a título de ilustração vai servir. Talvez eu seja acusado de um monte de crime aqui, inclusive de blasfêmia, ao fazer essa analogia, mas eu vou fazer. Porque para mim, didaticamente, ela ajuda a compreender. Não sei se para você vai ajudar, eu vou atrapalhar, mas a minha intenção é ajudar. Então vejamos o seguinte, a Bíblia relata um fato muito conhecido entre os religiosos cristãos que leem a Bíblia, né? Nem todo cristão lê com frequência a Bíblia, mas tem muitos que leem. Então, para aqueles que leem, conhecem essa história do personagem chamado Uzá. Né? Está registrado, acho que no livro de Juízes e tal. O fato é, a arca, que é um objeto sagrado para o povo judeu, principalmente para o povo judeu antigo, né? De uma extrema relevância, né? Tinha todo um ritual, todo um cuidado e etc e tal. Né? E a arca está sendo transportada numa carroça, bois puxando e tal. Num determinado momento, os bois se desequilibram, a arca tomba, né? E uma das pessoas que estavam conduzindo, esse rapaz, chamado Uzá, né? Intervém, né? Para que a arca não caia, né? Ele toca na arca e ampara e etc. Tal. Diz o relato que naquele momento ele é fulminado, ele é morto, né? Por Deus. Né? E aí também, vamos supor que uma pessoa que seja humanista, um democrata, que não acredita, né, na questão da divindade, do sagrado e etc e tal, ela olha isso e vai entender como. Vamos tentar, digamos assim, fazer um exercício aqui de altruísmo, vamos dizer assim, dialogicidade, uma coisa assim, sei lá, vamos tentar nos colocar do outro lado. Né? Eu sou um humanista, me deparo com essa história e fico me perguntando, mas que Deus estúpido. Primeiro, que não se trata de um deboche, de um desdém, de uma brincadeira. Ele não estava fazendo isso, uma zombaria, usar. Foi algo instintivo, ele não planejou e tal. Segundo, que foi algo bom, ele estava justamente tentando preservar aquele objeto que era tão importante para a liturgia, né? Para o ritual da crença deles e tal. Como assim Deus, ao invés de agradecer, fulmina a pessoa? Que coisa estúpida, que Deus estúpido. Não é? Eu entendo que não é tão difícil para uma pessoa que não compreende, que não entenda, né? Ter essa leitura. Eu acho um tanto legítimo que ela leia, que ela interprete dessa forma. E veja Deus como um ser estúpido. Não é? Mesmo para quem acredita, pode até tentar, mas não entende. Né? Aceita, justifica, tenta um monte de uma justificativa, mas não consegue entender, não consegue justificar, por mais que explique. Ele consegue aceitar. Porque é para isso que existe a crença, para isso que existe a fé. Né? Senão ela não seria fé, seria racionalidade. Agora, é importante entender que a democracia, ela surge, essa democracia moderna, dentro de um contexto de humanismo, de racionalidade, onde, não o que é intocável, o que é venerável, o que atinge um status, digamos assim, de sagrado, não é o sagrado no sentido divino, metafísico, sobrenatural, espiritual, mas é um sagrado no sentido da importância, no sentido do valor. Seria um sagrado humanista, se é que se pode haver isso aí, né? Sagrado humanista. Seria uma espécie de fé racional, como fala o Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do STF, que ele fala da fé racional, em que ele tem uma fé humanista, uma fé racional, vamos dizer assim. Então, o que eu estou tentando dizer é que, não por coincidência, aquela estátua, aquele monumento que representa ali a justiça, que foi pichado pela Débora,
é uma referência, né, a uma divindade. Só que não é uma divindade do cristianismo, não é uma divindade do judaísmo, mas é uma divindade da mitologia grega. Coincidência ou não, é uma divindade também. Então, assim como para o mundo cristão, para o mundo religioso, tem as suas divindades, a arca é um objeto sagrado, a Bíblia é um objeto sagrado, o altar e etc. e tal, outras religiões são as vestimentas, alguns adereços, colares, contas, etc. e tal. A democracia, o humanismo, tem também os seus símbolos que, do ponto de vista humanista, é sagrado. Agora, não é um sagrado metafísico, não é um sagrado espiritual, nem é um sagrado que a pessoa chega, se curva, faz oração ali diante daquele monumento ali, da estátua de Têmis e tal. Não. Mas a importância é a mesma. Você percebe? Aí eu trago de novo Leonardo Boff. Cada um lê com os olhos que tem, de onde os pés pisam. Então, para quem olha do ponto de vista do metafísico, do sagrado, do espiritual, né, ele vai encontrar uma justificativa. Ele pode não compreender, mas ele vai aceitar a atitude de Deus diante de usar, de ter fulminado, usar por ele ter tocado, mesmo que involuntariamente, na arca. Para o humanista, para o defensor da democracia, dos valores, etc. e tal, né, aquele ato, dentro desse contexto de pichar, né, a um monumento que representa a deusa Têmis, que representa o símbolo da justiça, da equidade, do Estado democrático, isso pode ter a mesma gravidade. Você consegue compreender? O que eu estou tentando explicar aqui é exatamente fazer esse exercício, digamos assim, né, de dialogicidade, ou seja, de procurar ver com os olhos do outro. Entende? Então, assim, a democracia ela tem esse valor. Por isso ela é defendida dessa forma por alguns. Ela também é cara, ela também tem o seu preço. Ela também foi instituída a partir de muita luta, a partir de sangue, a partir de morte, a partir de guerras. Não é algo barato. A democracia tem o seu preço, tem o seu valor. Também não é essa coisa fútil, não é essa coisa vulgar, essa coisa comum, simples. Assim como, democracia. Não, você percebe? Então o que eu percebo é que muita gente, por uma questão de ignorância, por uma questão de falta de leitura, por uma questão de falta de contextualização, ela realmente não entende isso. Ela não entende o universo em que ela está vivendo. E para ela aquilo ali é apenas algo muito comum, mas não é. Então a reflexão que eu gostaria de fazer é nesse sentido. Não sei se eu consegui alcançar o meu objetivo aqui, se isso vai levar você a refletir, a pensar, a discutir, a querer se interessar mais pelo assunto. Mas o meu objetivo foi esse, não é? Eu espero aí os seus comentários, as suas críticas, a sua fala a esse respeito. E eu sempre faço aquele lembrete, né, aqui no canal. Você pode curtir, você pode discutir, mas não deixe de discutir. Sigamos.